Cara, que dica você dá pra um cara que quer competir, depois de ver um treino desse? Procure um técnico. Primeira dica, procure um técnico. Porque assim, se você ficar só pegando coisa de internet, você ficar olhando só e fazer as coisas da própria cabeça, você não vai conseguir ter um bom resultado, porque assim, é um processo que tem fases que tem que ser seguidas e tem coisas que tem que ser feito, porque assim, que nenhum outro profissional, não importa qual área que seja, vai conseguir te orientar. Você que quer competir, você precisa de um técnico de fisiculturismo, tá? É a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa se certificar da sua parte financeira, tá? Porque você vai precisar fazer investimento em alimentação, em suplementação, você vai ter que ter um cuidado com a sua saúde extra, você vai ter que ter todo um amparo na hora que você for utilizar alguma espécie de algum recurso. Você vai ter que ter dinheiro para ter um convênio médico. Você vai ter que ter dinheiro para caso você tenha alguma lesão. Você vai ter que ter dinheiro para comprar o equipamento para a academia, que é o quê? Equipamento simples. Porém, o que acontece? Um cinturão muito bom, ele já custa um cinturão de agachamento, ou equipamento de segurança, já custa um valor. Então, você tem que ver, primeiramente, qual que é a realidade no momento, o que você consegue fazer, aonde você consegue chegar e o que vai comprometer nesse processo, tá? Ver qual que é o seu quadro psicológico também, né? Ter uma conversa muito clara com quem é do seu entorno, da sua família, porque o seu estilo de vida, caso ele não tenha mudado, ele vai mudar e perto da competição você vai estar mais restrito na alimentação, você vai estar mais cansado. Tem que ver se quem está junto com você vai estar disposto a ter um pouco mais de paciência com você, porque vai ter alguns momentos que você não vai ter aquela disposição para fazer as atividades que você faz no dia normalmente, né? Muito cuidado da parte da saúde sempre, sempre observar, procurar bons profissionais. Parte digestiva, sempre, sempre buscar profissionais que entendam a parte digestiva. E é isso, buscar sempre, eu acho que trabalhar da forma mais assistida possível. Porque trabalhando de uma forma mais assistida, com uma forma com mais conhecimento técnico, você consegue ter uma conduta melhor para chegar ao seu objetivo, consegue, caso você tenha alguma intercorrência no meio do caminho, consegue contornar com muito mais rapidez. E é isso. E é querer. E é o que eu falei anteriormente, se aplica também para esse caso. Você precisa gostar do processo. Porque no fim das contas é o processo que vai te manter. Se você depender só do resultado, vai ter momentos que sua cabeça vai te sabotar. Você vai olhar pro espelho e achar que tá um lixo. Tá. Mas você não tá. É você que você só tá O cansado. estresse é uma das coisas piores nesse momento, porque você se restringe muito, né? Eu acho que o estresse é pior para esse momento, porque você começa a ficar num ponto que você começa a não ter uma leitura muito sóbria de si mesmo, né? Começa a afetar, começa a afetar. A gente sabe que o estresse, por si só, ele vai causar uma série de alterações, inclusive nos próprios exames, tá? A maior causa de doença no mundo é o estresse. O estresse ele vai trazer problemas tanto de níveis inflamatórios, quanto pode trazer problemas para a parte neurológica, como pode trazer problemas para a parte cardíaca, enfim. O estresse ele talvez seja o maior problema não só para o atleta, mas como para toda e qualquer pessoa. E assim, eu acredito que fazendo a gestão do estresse, basicamente, pelo menos metade dos problemas de saúde seriam sanados. E o cara que procura, quer competir, assim, entenda o processo. Converse com quem já competiu, procure quem já tem experiência, né? Se informe sobre o processo, tá? E faça tudo o que tem que ser feito. Não faça as coisas pela metade e tenha organização. Organização para tudo e tenha também, é o que eu falei, tenha uma segurança financeira para fazer o processo. Quer dizer, qualquer um pode querer, mas não é pra qualquer um, né? Qualquer um pode querer, mas não é para qualquer um. Claro que dá para fazer de maneira que seja um pouco mais econômica que a outra, mas tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que Perfeito. são Tem uma inegociáveis. foto sua de quando você competia? Ó, legal. Mostra a foto aí, Lê.
Sim. Rapaz. Isso aí é 1996. É interessante essa competição porque Aí, ó. eu tinha sido diagnosticado com esclerose múltipla essa foto é de novembro, mais ou menos, de 2016. Eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla em abril. Eu fiquei internado 2 meses, praticamente, né? E essa foto aí é de novembro do próprio ano. Tanto que eu fiquei internado, né, um tempo, tal, tudo mais, perdi bastante massa muscular. Na época foram 15 ou 17 quilos embora. Você fica internado, né? Faz só fisioterapia, tudo mais. E depois, no mesmo ano ali, eu competi nessa competição ali. Foi uma forma bem legal, né? Bem condicionado. Fui campeão absoluto do evento, campeão Você overall, foi né? campeão? Campeão overall. Campeão overall, para quem não sabe, é para quando você tem as categorias dos campeonatos divididas por peso ou por altura, dependendo da categoria. Eu era atleta da Bodybuilding Open, né? Que é o fisiculturismo mesmo, né? Aí pega a divisão dos campeões de todas as categorias e botam eles para confrontar. É o que ganha o campeão entre os campeões, que foi o dessa noite, eu fui o overall da noite, que é o campeão absoluto. Caramba, cara. E o que fez você sair da competição e ir para se tornar nutricionista? Cara, na verdade, eu sempre gostei muito do processo, né? Eu parei de competir foi por conta mais de ter mudado a minha, não só a minha ideia, mas também como a minha disposição, a minha rotina. Porque o que eu gosto é do esporte. O que eu gosto mesmo eu curto, eu amo o esporte. Então, eu sempre estudei não só não só a minha preparação, mas estudando de forma geral tudo que englobava, né, o fisiculturismo para você chegar naquele ponto. Então, na verdade, eu nem posso falar para você que foi uma transição, porque mesmo na época que eu já competia, eu já preparava atletas desde essa foi em 2016. 7 anos antes eu já preparava atletas, então eu sempre, depois da primeira vez que eu competi, que foi em 2007, eu já meti as caras, né? Comecei a estudar por conta, e depois eu comecei a fazer a parte acadêmica, tudo mais, e foi assim, basicamente. Então, nem posso dizer para você que foi uma migração, foi somente uma transição. E eu via também uma coisa que às vezes me deixava um pouco, assim, que eu via que era uma carência, né? Uma carência nos profissionais terem realmente um conhecimento aprofundado nessa parte que gira em torno, né? Porque não adianta o cara saber de nutrição e não saber da parte hormonal. Não adianta o cara não saber da parte hormonal, não saber da parte de treinamento, né? E ainda eu pensei, bom, o que mais que esse pessoal precisa além disso? E eu tenho algumas coisas extras ali que fazem parte, ajudam a ter um suporte ainda mais abrangente, né? Que é o aprofundamento e interpretação de exame clínico, fitoterapia. Fitoterapia seria o quê? Né? Seria recursos que não são medicamentos, que são a partir de ervas, etc., que ajudam a pessoa a tratar a patologia ou a ter determinado objetivo. Por exemplo, quero aumentar a libido. Eu quero ajudar a ter um restabelecimento da minha parte hepática, do fígado. Tudo isso dá para ser feito com a fitoterapia na maioria das vezes. E a terapia ortomolecular, que faz o ajuste do metabolismo, o ajuste da parte de vitaminas, né? Eu acho que toda essa fusão me trouxe características que eu falei, poxa, eu seria um bom técnico, né? Eu seria um técnico que faria uma diferença no cenário. E é isso. Eu Foi o que vejo me que alguns motivou. competidores, normalmente eles vão lá fazer a competição, ou ganham, fica próximo ali de ganhar, e depois eles dão uma recuada, né? Sim. Aí eles vão mais para a parte de personal, vão para a parte mais de treinar outros Sim. atletas do que continuar como atleta por muito tempo, né? É que, como eu falei para você, gasta muita energia, né? Demanda muito tempo. Às vezes ele tá numa fase da vida dele que ele tá procurando alguma outra coisa pro momento. E assim, chegar numa fase de uma preparação que você tem que... É o treino ali, 1h30, mais ou menos. E aí, mais uma sessão de cardio, às vezes 2. Ali já consumiu do dia do Por dia. cara... Consumiu do cara umas 4 horas no dia. E aí? Pro cara que acordou lá 6 horas da manhã, entrou no trabalho às 8, saiu do trabalho às 18,
Como que faz? Então, às vezes o cara mudou a vida dele, tá trabalhando outra coisa, ou então ele viu aquilo ali. Muitas vezes o que acontece é porque o cara começa a ser mais exposto. É interessante, o fisiculturismo ele é interessante para quem é personal trainer, para quem é da área da saúde, para quem é nutricionista, porque é uma área que dá exposição e você mostra no próprio corpo, né, que você faz o processo. Que é interessante você chegar e trabalhar com alguém que realmente faz o que você faz, né? Não ir no dentista com dente podre, né? Não ir no cardiologista fumando um cigarrão, né? Tem que ser alguma coisa que tenha coerência. Cara, e quem que é esses caras que competem e aí depois você vê histórias aí de alguns tendo algumas complicações, morrendo. Aham. É... Aonde que se perde aí, cara? Se perde no extremismo, se perde na falta de acompanhamento, se perde na falta de conhecimento dos próprios profissionais que conduzem a preparação, né? E assim, tem muita coisa que é deixada de lado, que é feita de forma muito extrema, sem se saber exatamente o que é feito, né? Sem ter base fisiológica, né? Quando eu faço base fisiológica, é base realmente no como que funciona ali o metabolismo, como que funciona ali o organismo, né? Porque, vamos parar para pensar, você falou desse lance de perigo, tal, do tanto que traz, pode trazer de comorbidade, etc. O principal é que é um esporte que envolve desidratação, né? Quando você envolve desidratação, a gente está num quadro ali que é uma corda bamba, né? Então, o que acontece? Às vezes há uma extrema desidratação, às vezes há um atleta ali, ou o próprio técnico, que vê que o cara não está tão condicionado. Quando a gente fala condicionado é definido, né? Com a musculatura aparecendo. E vai, ao invés de pegar e prolongar a preparação, não, vamos sentar o pé ali nos diuréticos e tal. Porque ali vai tirar água do corpo, né, no máximo, e vai aparecer um detalhe ou mais ou não, porque tira do músculo também, e aí o cara vai ficar só murcho. Enfim. Na verdade, eu acho que o principal problema, assim, urgente que a gente vê, atleta competiu e faleceu, desidratação. Porque é feito também um pós-campeonato com muito, sabe, muita negligência. Porque se o cara tá desidratado, o organismo dele, automaticamente, não vou falar em termos técnicos, o organismo ele vai fazer como se fosse um mecânico, como se fosse ele vai arquitetar uma série de reações, né, que vão fazer com que o corpo esteja sedento quando o cara está extremamente desidratado para segurar o líquido, para ele reter aquele líquido de certa forma, porque o corpo vai entender, esse cara tá louco, né? Eu tô sem água nenhuma dentro de mim, eu preciso segurar o que entrar. E o que vai acontecer? O corpo, ele vai fazer, basicamente falando, aumenta os níveis de aldosterona, tá? Então o corpo ele vai estar ali, vai estar basicamente o nível de sódio ali, a captação vai ficar muito maior, né? Ali nos túbulos renais a captação vai ficar muito aumentada. Como esse nível desse sódio, né, tá aumentado, o que a pessoa ingerir de líquido ali em excesso já vai absorver mais, só por si só. Paralelo a isso, esse cara, muitas vezes a conduta dele de pós-campeonato não foi fazer uma volta, uma alimentação ali voltando, sendo que ele tá sensível, o cara ficou de dieta ali um tempão. Não, o cara sai às vezes parecendo como se fosse liberto da prisão. Sai Um comendo de leão, tudo, comendo toda sai a carne, comendo né? tudo que ficou com vontade a preparação inteira quer comer em 2 dias. Aí você vê o cara ganhar em 2 dias 15 quilos, 20 quilos. O que acontece? O corpo, ele não está preparado para ter esse aumento de peso tão rápido. Quem que paga com isso aí? Coraçãozão. Ele vai ter que fazer uma força muito grande para bombear aquilo. E às vezes você não sabe como que tá a conduta do cara, não sabe como tá a vida do cara. Se às vezes esse cara já tem uma insuficiência cardíaca, como é que faz?